Olá, caros alunos! Voltamos com a quarta parte da aula Farmacologia das Dislipidemias. Agora vamos falar dos tratamentos para reduzir o colesterol sérico, tratamento da hipercolesterolemia. Então, a terapêutica para tratamento dos lipídios, das dislipidemias, se resume em mudança do estilo de vida e os fármacos, os hipolipemiantes. Bem, nessa aula iremos falar especificamente sobre os medicamentos. Bem, aqui nessa imagem nós podemos ver os limites a serem atingidos pelo colesterol. O colesterol total não deve ultrapassar o limite de 200 miligramas por decilitro, como nós podemos ver aqui, e é considerado alto risco, principalmente para doenças ateroscleróticas, quando o limite ultrapassa 240 miligramas por decilitro. O colesterol LDL, que é aquele colesterol, que é aquela lipoproteína que leva o colesterol, principalmente do fígado para os tecidos periféricos, não deve ultrapassar 160 miligramas por decilitro, pois incorre em alto risco para doenças ateroscleróticas, e o desejável é que ele fique abaixo dos 130 miligramas por decilitro. Enquanto que o colesterol HDL, que é aquele que faz o caminho inverso do colesterol LDL, levando o colesterol dos tecidos periféricos, dos vasos sanguíneos para o fígado, ele é considerado desejável acima de 60 miligramas por decilitro. Abaixo de 35 miligramas por decilitro é considerado alto risco para desenvolvimento de doença aterosclerótica, uma vez que ele vai fazer o papel contrário da lipoproteína LDL. Bem, tratamento medicamentoso das dislipidemias. Quando é que devemos utilizar hipolipemiantes? Então, os hipolipemiantes devem ser usados em duas condições. Quando as mudanças do estilo de vida não forem satisfatórias, quando a mudança na dieta, na alimentação, quando o exercício físico não for suficiente para baixar colesterol, para baixar triglicerídeos, então há necessidade de instituir um tratamento medicamentoso. Ou quando há impossibilidade de aguardar os efeitos dessas mudanças no estilo de vida como prioridade clínica. E a escolha da classe terapêutica ela está condicionada ao tipo de dislipidemia presente. Se é uma dislipidemia onde há um aumento de LDL, onde há uma diminuição de HDL, onde há um aumento de triglicerídeos. Então, essa dislipidemia, a característica da dislipidemia é quem vai guiar o tratamento medicamentoso. Então, nessa quarta parte, nós veremos o tratamento da hipercolesterolemia. Então, nós vimos anteriormente que as dislipidemias elas acontecem por diversos motivos, mas que elas resultam em aumento de colesterol apenas, ou elas resultam em aumento de colesterol e triglicerídeos. Em alguns casos, na hipercolesterolemia isolada, nós temos que os medicamentos recomendados são chamados de estatinas. Veremos como é que as estatinas funcionam, mas elas são os medicamentos recomendados na hipercolesterolemia isolada. Essas estatinas elas podem ser administradas associadas a ezetimiba ou associadas a colestiramina. Ambos também conseguem reduzir o colesterol. E quando é que usamos estatina associada a ezetimiba ou estatina associada a colestiramina? Quando as estatinas não são suficientes para baixar a fração lipídica que está elevada. Eventualmente pode-se utilizar ainda fibratos ou ácido nicotínico, que são originalmente utilizados para reduzir os triglicerídeos, mas podem ser usados para auxiliar a redução também dos lipídios, da fração lipídica que vai estar elevada em determinada dislipidemia. Outra característica é que as estatinas elas são, na maioria das vezes, administradas ao deitar. E por que isso acontece? Porque
o pool máximo de síntese do colesterol ele acontece à noite, entre meia-noite e 2 horas da manhã acontece a capacidade máxima que o fígado tem de sintetizar colesterol. Quando se administra uma estatina à noite, o que se pretende é reduzir a síntese de colesterol no momento em que essa reação está acontecendo na sua velocidade máxima. Por que a maioria das estatinas? Por que não todas as estatinas? Porque as estatinas que são administradas à noite são aquelas que têm um tempo de meia-vida curto, enquanto que as estatinas de tempo de meia-vida longo, elas podem ser administradas a qualquer hora do dia, que eventualmente elas podem também reduzir a síntese de colesterol que acontece à noite. Como é que agem as estatinas? As estatinas agem por um processo, por um mecanismo de inibição do enzima chamada HMG-CoA redutase. Essa enzima aqui, a enzima que vai converter o HMG-CoA, o hidroximetilglutaril-CoA, em ácido mevalônico ou mevalonato, que é um precursor do colesterol. Se a enzima vai converter o HMG-CoA em ácido mevalônico e as estatinas vão inibir essa síntese, consequentemente elas conseguirão reduzir os níveis intracelular do colesterol. Aqui nós estamos vendo uma célula hepática que está sintetizando colesterol. Então, se o colesterol vai ter seus níveis reduzidos, isso vai funcionar dentro da célula hepática como um sensor para que o DNA, para que o gene responsável pelos receptores de LDL, eles sejam ativados. Então, nós podemos ver aqui, a baixa no colesterol irá estimular, irá induzir o DNA a sintetizar um RNA mensageiro, consequentemente, irá estimular a síntese proteica de receptores de LDL. E por que isso acontece? Porque níveis de colesterol baixo dentro da célula vão induzir a captura pela célula de mais colesterol. E uma forma de capturar colesterol é aumentando a densidade de receptores de LDL. Com o aumento da densidade de receptores de LDL, nós temos uma maior captura de lipoproteínas LDL. Essas lipoproteínas vão ser processadas pelo fígado, consequentemente ela irá aproveitar o seu conteúdo lipídico, principalmente o colesterol, que é o lipídio que vai estar baixo nessa situação. Por estar baixo, pelo colesterol estar em níveis baixos, também há uma reduzida síntese de uma outra lipoproteína, proteína VLDL. Proteína VLDL é uma lipoproteína que é rica em triglicerídeo, mas no seu conteúdo lipídico também tem colesterol. Sem colesterol não há síntese de VLDL, consequentemente não é exportado para o plasma sanguíneo triglicerídeo. Então as estatinas, elas reduzem o colesterol, principalmente o colesterol LDL, por aumentar sua captura pelo fígado, mas reduz também os triglicerídeos por reduzirem a síntese da lipoproteína VLDL. Aqui nós temos alguns exemplos de estatinas. Nós temos a mevastatina, lovastatina, simvastatina, pravastatina e a fluvastatina. Essas são consideradas estatinas clássicas ou de primeira geração. E nós temos a atorvastatina, rosuvastatina e a pitavastatina, que são estatinas de segunda geração. Se nós olharmos bem para a estrutura dessas estatinas, nós podemos verificar que essa parte da molécula ela é muito semelhante a hidroximetilglutaril-CoA, HMG-CoA. Então, a enzima HMG-CoA redutase, ela não consegue discernir entre o HMG-CoA e essa parte da estatina, e ela consegue se ligar na estatina, só que ela não consegue transformar a estatina no mevalonato, como conseguiria com a HMG-CoA, e aí ela fica inibida, não podendo fazer aí a síntese do colesterol. Dessa forma que as estatinas agem. E aí as estatinas, como eu falei para vocês, ela vai reduzir o colesterol LDL
Em qual proporção? Ela consegue reduzir de 15 até 55% do colesterol LDL em adultos. Também, como nós vimos, elas conseguem reduzir os triglicerídeos de 7 a 28%. Então, isso significa que numa dislipidemia na qual há aumento apenas de LDL, nós usaremos estatina, e em alguns casos, na qual a dislipidemia mista, ou seja, aumento de LDL associado a aumento de triglicerídeo, as estatinas também podem funcionar muito bem para reduzir as duas frações lipídicas. Além disso, as estatinas também podem promover um pequeno aumento da lipoproteína HDL, de 2 a 10% aproximadamente. Então, nesse gráfico aqui, nós podemos ver como vai funcionar as estatinas. As estatinas apresentam uma característica importante: elas reduzem o colesterol LDL na primeira dosagem dela. A primeira dosagem dela é a mais forte para inibição da HMG-CoA redutase. Quando essa dosagem é duplicada, nós temos uma redução adicional de apenas 6%. E esse 6% se repete a cada dose dobrada da estatina. Isso se reflete para todas as estatinas e é chamado de regra dos 6 das estatinas. Então aqui nós temos um exemplo de redução do colesterol LDL, uma estatina 10 mg, conseguiu reduzir aí aproximadamente 35% do colesterol LDL. Se nós dobrássemos a dosagem dessa estatina para 20 mg, nós tínhamos uma redução adicional apenas de 6%, passando aí para 41% aproximadamente. E se dobrássemos para 40 mg, 6% a menos de colesterol. E se dobrássemos para 80, nós acrescentaríamos aí uma redução de 6% nos níveis de LDL. Então, quando a gente dobra a dosagem da estatina, a gente não espera dobrar o nível de redução ou a capacidade de redução do colesterol. Aqui nessa tabela nós podemos ver as diversas estatinas e as capacidades que essas estatinas têm de reduzir o colesterol LDL. Então, nós temos a atorvastatina, a fulvastatina, a lovastatina, a pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina e talvez a estatina mais usada hoje na terapêutica, que é a simvastatina. A simvastatina, na sua menor dosagem, que é 10 mg, ela consegue reduzir o colesterol LDL em 26 a 30% aproximadamente. Como eu já havia falado, se nós dobrássemos, a gente acrescentaria uma redução de 6% aproximadamente, passando de 31% para 35%. E isso ocorre até a sua maior dosagem, que é 80 mg, que é capaz de reduzir aí de 41% a 50% do colesterol LDL. Por que nós não usamos uma dosagem maior de estatina? Isso é feito porque as estatinas causam problemas musculares, principalmente. Podem causar miopatia, podem causar também problemas hepáticos, toxicidade hepática. Então as dosagens são limitadas por essa razão. Mas nós temos estatinas mais potentes do que a simvastatina, por exemplo. É o caso da rosuvastatina. Rosuvastatina, 5 mg dessa estatina consegue reduzir 36 a 40% do colesterol LDL, enquanto que 20 ou 40 mg conseguem reduzir de 51 a 55% do colesterol LDL. Uma outra estatina também bastante potente é a pitavastatina, uma estatina de segunda geração. 1% dessa estatina consegue reduzir de 26 a 30%, e 4 mg dessa estatina irão reduzir de 36 a 40% do colesterol LDL. Aqui nós temos uma outra tabela mostrando as comparações entre as diversas estatinas. Na primeira linha nós temos a redução do colesterol LDL por cada uma das estatinas, como a gente viu na tabela anterior, mas como nós vimos, as estatinas também reduzem triglicerídeos. A redução do triglicerídeo não é proporcional à redução do colesterol LDL. Vamos apenas fazer uma comparação. Simvastatina consegue reduzir até 41% do colesterol LDL e 18% de triglicerídeo.
A rosuvastatina reduz ainda mais o colesterol LDL, podendo chegar aí a 50%, mas os níveis de triglicerídeos eles são reduzidos em apenas 18%, assim como a simvastatina. Então, a capacidade de reduzir o colesterol LDL não é proporcional à capacidade de redução dos triglicerídeos. E como nós vimos, as estatinas também aumentam os níveis de colesterol HDL, que também não são proporcionais. Simvastatina pode chegar a um valor de até 12% no aumento do colesterol HDL. Juntamente com a pravastatina, é a estatina que mais aumenta o colesterol HDL. Também, considerando agora meia-vida, nós podemos ver que algumas estatinas possuem meia-vida curta. É o caso da fluvastatina, de 1 a 2 horas, a lovastatina, 2 horas, a pravastatina, também de 1 a 2 horas, e a simvastatina, de 1 a 2 horas. Essas estatinas de meia-vida curta são aquelas que precisam ser administradas à noite, porque esse tempo é o suficiente para, na hora da maior síntese de colesterol, ela conseguir inibir essa via metabólica. Já as estatinas de meia-vida longa, como o caso da atorvastatina, meia-vida de 14 horas, ou a rosuvastatina, que apresenta uma meia-vida de 19 horas, não há necessidade dessa administração, porque por elas apresentarem uma meia-vida bastante longa, eventualmente elas vão inibir a via metabólica à noite, no horário de sua síntese máxima. Com relação à penetração do sistema nervoso central, apenas 2 estatinas conseguem penetrar no sistema nervoso central, que é a lovastatina e a simvastatina, e com relação à excreção renal da dose absorvida, a que apresenta a maior proporção da dose eliminada é a pravastatina, chegando a 20%. Quais os principais efeitos adversos das estatinas? Como eu já havia falado, uma delas é insuficiência hepática. Então, frequentemente os pacientes que fazem uso crônico das estatinas precisam monitorar através de marcadores hepáticos a função do fígado. Também um dos efeitos adversos das estatinas é a miopatia. Então, lesões da musculatura também podem ser ocasionadas pelas estatinas. Também precisam ser monitorados, principalmente marcadores musculares, como é o caso da creatina quinase. E as estatinas, elas também são fármacos contraindicados durante a gravidez. Elas apresentam nível de classificação C, nível C de risco durante a gravidez. Outra classe de fármacos utilizados para baixar o colesterol é a ezetimiba. A ezetimiba é um inibidor da absorção do colesterol. Ela atua num transportador existente na borda e escova das células intestinais, inibindo esse transportador de levar o colesterol do lumen intestinal para dentro do enterócito. Isoladamente, ela consegue reduzir até 20% de colesterol LDL. Como é que funciona isso? Então, nós temos aqui o transportador, essa proteína NPC1L1. Esse transportador vai levar o colesterol que chegou da alimentação e que vai constituir os quilomicrons, principalmente. A ezetimiba vai inibir esse transportador, consequentemente o colesterol não vai conseguir entrar no enterócito e formar, portanto, os quilomicrons. Qual a consequência disso? Se menos colesterol chega até o fígado, o colesterol vai precisar ser sintetizado, ou o colesterol vai precisar ser capturado pelo fígado, aumentando a densidade de receptores da lipoproteína LDL. Da mesma forma como aconteceu com as estatinas, o aumento da densidade de transportadores, ou melhor, de receptores de LDL, irão reduzir os níveis de LDL circulante, e é dessa forma, portanto, que a ezetimiba é utilizado para reduzir os níveis de colesterol. Qual o problema da ezetimiba? Se nós utilizamos o fármaco por muito tempo, a redução da absorção de colesterol irá induzir na célula hepática uma maior síntese de colesterol.
Então, mais colesterol vai ser sintetizado para compensar a reduzida absorção dessa molécula. Também um problema existente para as estatinas, porque ao reduzir a síntese de colesterol, o nosso organismo também vai aumentar a densidade de transportadores NPC1L1 e aumentar a absorção de colesterol, como forma de compensar essa reduzida concentração de colesterol intracelular. Dessa forma, um tratamento muito racional é associar uma estatina com ezetimiba. A estatina vai reduzir a síntese de colesterol e a ezetimiba vai reduzir a absorção do colesterol, que são exatamente as formas compensatórias de cada um desses fármacos. Então, como já foi falado, a ezetimiba tem sido mais frequentemente empregada associada às estatinas, porque um vai reduzir a síntese e o outro vai reduzir a absorção. E a ezetimiba pode ser administrada a qualquer hora do dia, com ou sem alimentação, porque uma vez ligado ao transportador do colesterol, qualquer hora do dia que esse colesterol vier na alimentação, ele não conseguirá ser absorvido pelos enterócitos. E o uso desse ezetimiba não vai interferir na absorção de outras gorduras, de triglicerídeos, nem de vitaminas lipossolúveis. Isso é muito interessante, porque ao contrário das resinas, que é a próxima classe de fármacos que nós vamos falar, que interferem na absorção de outras gorduras, a ezetimiba não interfere e apenas o colesterol não vai ser absorvido pelos enterócitos. As resinas de troca iônica, a mais conhecida, mais utilizada, é a colestiramina. Então, são fármacos que reduzem a absorção intestinal de sais biliares. Então, os sais biliares são sintetizados no fígado, são excretados pela bile e agem emulsificando as gorduras. Os sais biliares, posteriormente, serão reabsorvidos através da circulação enterohepática. A colestiramina ela vai se ligar aos sais biliares, impedindo a sua reabsorção, promovendo a sua eliminação juntamente com as fezes. Bem, com a redução da absorção, reduz, portanto, o colesterol intracelular dentro do hepatócito. Por esse motivo, o fígado aumenta mais uma vez a densidade de receptores LDL para aumentar os níveis de colesterol intracelular. E aí, reduz, consequentemente, as concentrações plasmáticas da lipoproteína LDL. A colestiramina apresenta como uma das desvantagens o aumento dos níveis de triglicerídeos. Como é que acontece isso? Então, nós podemos ver nessa imagem a colestiramina se ligando aos sais biliares, aos ácidos biliares. Esse complexo insolúvel vai ser eliminado juntamente com as fezes, reduzindo a recirculação enterohepática. O fígado encontra necessidade de sintetizar mais sais biliares a partir do colesterol, reduzindo os níveis de colesterol e, consequentemente, aumentando a densidade de receptores LDL, reduzindo a concentração, portanto, de lipoproteína LDL. Como eu já havia falado, a colestiramina reduz os níveis de sais biliares. Consequentemente, ela vai interferir na absorção de lipídios de uma forma geral, entre eles a redução de triglicerídeos. Com a redução de triglicerídeos, nós temos um estímulo para a síntese de triglicerídeos pelo fígado. O fígado vai sintetizar mais triglicerídeo, ou seja, mais lipoproteína VLDL vai ser formada e mais proteína VLDL vai ser, portanto, liberada pelo fígado para a corrente sanguínea. Portanto, uma das desvantagens da colestiramina é o aumento dos níveis de triglicerídeos, principalmente aqueles existentes nas lipoproteínas VLDL. A colestiramina reduz em média 20% dos valores basais de LDL. Ela é potencializada pelo uso das estatinas, que reduzem a síntese do colesterol. Também pode promover pequena elevação do HDL e pode ser utilizada em crianças, sendo a única liberada para mulheres no período reprodutivo sem método
anticoncepcional efetiva. Aqui nós podemos ver a estrutura da colestiramina. Colestiramina, assim como as outras resinas, colestipol e colocevelan, elas apresentam uma parte da molécula, uma estrutura carregada positivamente. E essa estrutura carregada positivamente é que se liga aos ácidos biliares, que são moléculas negativas. Esse complexo não consegue ser reabsorvido e eliminado juntamente com as fezes. Então, a colestiramina ela não é a primeira alternativa, mas ela pode ser associada às estatinas quando o nível de colesterol não é suficientemente reduzido por elas. E como eu havia falado, o aumento na síntese de ácidos biliares pode ser acompanhado pelo aumento na síntese de triglicerídeo, portanto, eles não devem ser utilizados por pacientes com hipertrigliceridemia. E a colestiramina ela deve ser administrada antes das refeições, pois ela age exatamente na absorção do colesterol que foi administrado nas refeições. Ao contrário da ezetimiba, que pode ser administrada a qualquer hora, a colestiramina só terá o seu efeito se houver secreção de sais biliares. Então, pessoal, chegamos ao final da quarta parte da aula Farmacologia das Dislipidemias. Na quinta e última parte, veremos o tratamento da hipertrigliceridemia. Então, até lá!